Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como eu coloquei no título do vídeo, eu vou falar sobre Felipe Heidrich e Bianca Toledo. Eu já ia falar sobre esse assunto há um tempo atrás, mas eu percebi que Deus estava me dizendo para não falar, e então eu obedeci e hoje eu vejo que Deus estava certo como Ele sempre está. Uma das maneiras que eu percebi, então, que Deus me mostrou que não era para eu falar nada, é que quando eu via, aquelas reportagens deles falando sobre o assunto, eu percebia que tanto a Bianca Toledo como o Felipe Heidrich estavam falando a verdade no que eles estavam dizendo, mas também cada um falava algumas coisas que estavam meio confusas, tanto ele como ela. Então eu não falei nada. E agora a gente vê a reviravolta que deu por ele ter se assumido homossexual. Quem quiser saber a maneira como eu penso, tem vídeo aqui falando sobre homossexualidade. É só a pessoa procurar aqui no canal. Então, eu estou falando aqui, vocês vão entender. Ele se assumiu homossexual como uma pessoa que se diz evangélico, se casa com uma mulher, se assume homossexual. Isso quer dizer o quê? Que quem estava errado nessa história é o Felipe Heidrich, apesar de ele ter, sofrido todas aquelas consequências ali. Então, uma pessoa que tem, essa orientação homossexual, jamais ela pode se casar com uma mulher. E no meio evangélico é a mesma coisa. Deus não aceita e está errado que ele se case com uma mulher, sendo que ele tem essa orientação sexual. Porque o Felipe Heidrich também, depois eu percebi em algumas entrevistas dele, que ele primeiro ele quis a atenção do público, primeiro ele começou a querer a atenção das pessoas para ele, sabendo que ele já tem essa orientação sexual. Então por que que ele não falou? Ele continuou dizendo que ela era culpada e ele começou a dizer que as pessoas evangélicas do meio dele, ninguém deu atenção para ele, todos, viraram as costas. Mas hoje eu vejo que o porquê que essas pessoas fizeram isso, porque as pessoas já perceberam, assim como o público, assim como eu, que então, como ele se assumiu, homossexual agora, ele já era antes, então ele não podia ter feito isso, porque ele estava todo o tempo fazendo a gente pensar uma coisa que não era, porque ele já sabia, sim. Ele disse, eu vi ali numa entrevista, que ele falou que se descobriu agora homossexual, mas a gente vê, a gente percebeu, a gente descobriu antes, então isso ficou provado agora, porque ele falou. Então eu digo para vocês, o erro dele, o erro é dele. É claro que a Bianca Toledo, eu achei que ela pesou a mão um pouco, porque foi muito exagerado o que foi feito e na verdade ela nem precisava fazer aquilo ali, porque ele já seria um escândalo. Eu já penso que ele, como era uma pessoa que era cristã, ele tinha que ser mais transparente, e ele, na verdade, estava mentindo para as pessoas, e também fazendo com que a gente pensasse errado sobre a situação. Isso é muito ruim, e nesse ensinamento vocês veem que a gente não pode ser assim, a gente tem que ser transparente. Então, se uma pessoa ela tem, alguma coisa ali que não está bem resolvida, primeiro essa pessoa tem que resolver. Em relação ao casamento é a mesma coisa, é a mesma coisa que um homem casar com uma mulher gostando de outra. Isso também é errado, é pecado, Então a gente vê que as pessoas não levam a sério, e é por isso que acontecem uns escândalos no meio evangélico. Então esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo, tchau!